Boa tarde, meu nome é Juliana Castelar, eu sou graduanda em nutrição pela Universidade Federal Fluminense, sou aluna bolsista de iniciação científica do Núcleo de Pesquisa em Micronutrientes aqui da UFRJ e hoje eu vim apresentar o meu projeto, o meu trabalho desenvolvido como aluna de IC, que foi intitulado como Avaliação da composição corporal de acordo com o reganho de peso até 5 anos após o bypass gástrico em Y-derrubs. Bom, a obesidade é uma doença crônica, apresenta caráter progressivo e multifatorial, sendo considerado o principal fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças crônicas não transmissíveis e hoje em dia é visto como uma questão global de saúde pública. As taxas associadas à obesidade seguem crescendo e a Organização Mundial da Saúde estima que até 2025, cerca de 700 milhões de indivíduos sejam diagnosticados com obesidade em todo o mundo. Neste cenário, a cirurgia bariátrica se destaca como uma medida controle para os casos mais graves da obesidade e apresenta bons resultados sustentáveis, resultados satisfatórios aos pacientes quanto à perda de peso, redução da gordura corporal, atenuação e até remissão das comorbidades associadas à obesidade, como hipertensão arterial, dislipidemia e outras doenças que aumentam o risco cardiometabólico a esses pacientes. Embora seja uma medida bastante efetiva, que apresente inúmeros benefícios aos pacientes, cerca de 30% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica apresentam reganho de peso a longo prazo, o que é um fator bem preocupante por ser considerado uma das principais complicações pós-cirurgia enfrentadas por esses pacientes. Embora o reganho de peso apresente etiologia multifatorial, os estudos vêm associando a desequilíbrios metabólicos e neuroendócrinos e ainda correlacionam esse reganho de peso com a recidiva da obesidade e suas comorbidades pós-cirurgia. Apesar de ser bem estabelecido na literatura, de a gente entender como funciona a influência da composição corporal sobre fatores hormonais e metabólicos, a literatura é bem escassa a respeito da relação entre composição corporal e o reganho de peso pós-bariátrica, principalmente quando a gente pensa num cenário a longo prazo e quais seriam as consequências desse reganho de peso. Então, o objetivo do nosso estudo foi analisar e comparar a composição corporal de acordo com o reganho de peso a longo prazo após o bypass gástrico em Y-derrubs. Foi um estudo analítico, longitudinal, prospectivo. Esse estudo foi um recorte de um trabalho maior, foi um recorte da dissertação de mestrado da Mariana Luna, que também foi desenvolvida lá no núcleo. Foi um estudo aprovado pelo Comitê de Ética, em que todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram selecionados indivíduos submetidos ao bypass gástrico Y-derrubs com 18 a 60 meses de pós-operatório. E foram 48 participantes divididos em 2 grupos, um apresentando reganho de peso significativo e o outro sem esse reganho de peso. O cálculo do reganho foi feito utilizando essa fórmula aqui, que ela avalia as modificações de peso corporal em percentual em relação ao peso pré-cirúrgico, sendo considerado significativo quando maior ou igual a 20%. Os indivíduos foram pareados por sexo, idade, IMC pré-operatório e tempo pós-operatório. Sexo, peso e estatura dos participantes foram dados retrospectivos obtidos por consulta. O peso, IMC pré-operatório e IMC mínimo pós-operatório foram dados coletados em prontuário. Em relação à composição corporal, foi realizado o exame de bioimpedância elétrica octapolar e multifrequência, em que todos os participantes seguiram o protocolo para a realização do exame e foi possível obter dados de percentual de gordura corporal, massa corporal gorda, gordura visceral, massa livre de gordura e massa muscular esquelética. Quanto à análise estatística, as variáveis numéricas foram expressas em médias medianas e desvio padrão.
as variáveis categóricas em percentuais e foi aplicado o teste de normalidade a essas variáveis. A fim de comparação, foi aplicado o teste T e de Mann-Whitney entre as variáveis, utilizando o programa SPSS 20.0. Em relação à significância estatística, foi considerado P menor que 0,05. Bom, na tabela 1, nós temos as características gerais da amostra no momento pré-operatório. Dos 48 indivíduos, a gente pode perceber que foi um estudo realizado majoritariamente com mulheres. O IMC médio pré-operatório foi de 37,7. Na tabela 2, nós temos a caracterização dos indivíduos 5 anos pós-cirurgia, segundo as classes de índice de massa corporal. E o grupo 1, que apresentou um reganho de peso significativo, apresentou valores significativamente mais elevados para o IMC mínimo e IMC médio 5 anos pós-cirurgia e o percentual de reganho de peso, se comparado ao grupo que não apresentou esse reganho de peso. Quanto à caracterização dos indivíduos por grupo, o grupo 2, que não teve reganho de peso, os indivíduos foram classificados majoritariamente com sobrepeso e uma parcela ainda apresentou eutrofia. Já para o grupo 1, que apresentou um reganho de peso significativo, todos os indivíduos foram classificados com obesidade e principalmente obesidade classe 3. Na tabela 3, nós temos as variáveis referentes à composição corporal dos indivíduos por grupo 5 anos após a cirurgia. E o grupo 1, o do reganho de peso, apresentou valores significativamente mais elevados para gordura corporal, massa corporal gorda e gordura visceral, se comparado ao grupo sem reganho de peso. E a gente também observou a massa livre de gordura e massa muscular esquelética, porém, não foi observada diferença significativa entre os dois grupos 5 anos após cirurgia. Na tabela 4, nós temos a correlação entre o percentual de reganho de peso corporal e as variáveis de composição corporal. E o grupo 1, que apresentou esse reganho de peso, foi o que apresentou uma correlação significativa entre percentual de reganho de peso corporal, massa corporal gorda, gordura visceral e gordura corporal, enquanto os participantes do grupo 2, sem reganho de peso, não apresentaram nenhuma correlação significativa entre as variáveis de composição corporal e o percentual de reganho de peso corporal. Então, a partir dos nossos resultados, é possível perceber que o aumento de peso a longo prazo ocorre principalmente por conta do aumento da adiposidade corporal, por conta da expansão desse tecido adiposo, sem que ocorra um acréscimo concomitante de massa livre de gordura e massa muscular esquelética, sendo esse um cenário potencialmente prejudicial à saúde dos indivíduos. Nossos achados corroboram com a literatura quanto o impacto metabólico do reganho de peso pós-operatório, seguindo a tendência à recidiva da obesidade e suas comorbidades, e digo tendência por conta de que até então os estudos realizados com pacientes de bariátrica avaliando esse reganho pós-operatório foram estudos fazendo um acompanhamento a curto prazo. E o nosso estudo, ele faz um acompanhamento a longo prazo, e muito desse impacto que a gente já sabe que existe, que já é mais estabelecido na literatura, se dá por conta desse excesso de tecido adiposo ser associado ao aumento do estresse oxidativo, ao aumento da inflamação, o aumento do risco cardiovascular, agravando todo esse cenário metabólico do paciente. Então, a partir dos resultados, sugere-se que o reganho de peso entre 18 e 60 meses após o bypass gástrico Ipsen-Berrux está associado a um perfil de composição corporal potencialmente prejudicial aos indivíduos, muito por conta do aumento da adiposidade corporal, sem que seja observada alterações no compartimento proteico.
Pensando agora na aplicabilidade clínica, o nosso trabalho reforça a importância do acompanhamento nutricional, a importância do incentivo à mudança de estilo de vida, de incentivo a um estilo de vida mais saudável, antes e após cirurgia, como uma forma de prevenção do reganho de peso e também subsídio a estratégias de intervenção mais assertivas no tratamento desse paciente. Além disso, ressalta a importância do acompanhamento da composição corporal para que os profissionais de saúde não se atenham somente aos valores do IMC, a fim de detectar de forma mais precoce possíveis agravos, futuras complicações que são associadas à adiposidade e à distribuição de gordura corporal que, de alguma forma, possam comprometer o sucesso da cirurgia e todos os benefícios que ela pode trazer ao paciente. Obrigada. Agora eu abro para perguntas, dúvidas, colocações e para discussão.